Atos capítulo de número 16, verso 6 até o verso número 12. Eu quero ler com os irmãos esses 6 primeiros versículos, e aí convido os irmãos a manterem suas Bíblias abertas, ou talvez elas, aí o seu smartphone, o seu aplicativo, aberto também no aplicativo da Bíblia, para você acompanhar os outros versículos também, que posteriormente nós vamos ler. Diz assim esse texto da palavra do Senhor: E percorrendo a região frígio-galata, ou Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, que nos serve de alimento. Nós entendemos que a palavra, o Evangelho, conforme nos foi ensinado na semana passada, é o poder do Senhor para todo aquele que crê. E nós cremos nela, e por isso nós a recebemos. E por isso nós, Deus, buscamos compreendê-la cada vez mais. Traga ao nosso coração mais entendimento. Nós entendemos, Senhor, que aqui nós estamos porque é um propósito do Senhor em nos trazer e nos ensinar. Por isso cumpre em nós, ó Deus, esta vontade. Senhor, revela-nos, que ninguém saia daqui, ó Pai, sem compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Seja repreendido mais uma vez, ó Pai, toda resistência e todo empecilho, tudo aquilo que tenta nos roubar, nos atrapalhar e nos privar da Tua presença. Fale aos nossos corações, ó Deus, é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero sugerir um tema para a nossa meditação: movido por propósito, não por circunstâncias. Esse é o tema dessa nossa meditação, baseado nesse texto que nós queremos que o Senhor nos permita desfrutar um pouco mais, nessa história, nessa experiência de Paulo e Silas. Conta-se que em uma visita à NASA, feita pelo presidente Kennedy, ele perguntou a um faxineiro que ele encontrou lá. E assim diz o presidente Kennedy, aquele faxineiro: o que o senhor faz aqui? O faxineiro respondeu: senhor presidente, estou aqui ajudando a enviar homens para a Lua. A resposta do faxineiro nos faz entender que ele podia estar varrendo e limpando o chão à vista dos outros, mas em seu coração, misericórdia, irmãos? Mas em seu coração, ele era parte de uma equipe onde o projeto era muito maior. Para muitos, talvez, que encontrava aquele faxineiro, para ele era apenas alguém que limpava o chão daquelas instalações. E para surpresa daquele presidente, o presidente dos Estados Unidos, a resposta daquele homem é: eu faço parte de uma equipe que envia homens para a Lua. Quantas vezes perdemos o foco e abandonamos a obra do Senhor por achar que não estão enxergando aquilo que estamos fazendo, ou talvez por achar que nós não temos parte no projeto da igreja, ou talvez não nos enxergamos dentro do projeto. Aos nossos olhos muitas vezes estamos fora
da equipe a qual o Senhor escolheu e colocou a trabalhar. Quantas vezes nós não temos a mesma visão de equipe, de trabalho em equipe, de uma missão bem definida, como o exemplo desse faxineiro, que para muitos talvez, e talvez para aquele presidente, pela sua pergunta, talvez querendo colocar um pouco apertado, ficou surpreso quando ele se coloca na posição, não querendo ser superior aos cientistas, aos grandes doutores da ciência, mas ele sabia que o que ele fazia, mesmo que fosse o limpar o chão e os móveis daquela instalação, ele estava cooperando na mesma missão de enviar homens à lua. A experiência de Paulo e Silas vai nos ensinar sobre a postura que nós devemos ter em relação ao propósito do Senhor. A história desse faxineiro nos abre os olhos acerca do propósito. Quanto muitas vezes nós olhamos e nos definimos pelas circunstâncias. O que nós estamos vivendo, o que nós enxergamos, e esquecemos que o propósito ele está acima e ele é além de toda e qualquer circunstância. E é por conta dessa falta de visão de propósito da igreja, que a igreja não avança. Porque as pessoas, elas não se enxergam dentro do propósito geral de Deus. Elas se colocam apenas dentro de circunstância. Houve um tempo atrás, dentro da história dos batistas, em que aqueles que são mais tempo, dentro da tradição, do conhecimento, da história dos batistas, e eu falo isso daquilo que eu fui nascido, é que a pessoa ela tinha, vamos colocar um pseudo-valor, se ela fizesse parte de alguma diretoria. E aí aquele ano era o ano em que o fulano estava no poder. E por conta disso havia muitas divisões, dissensões, brigas, contendas. Porque aí um outro grupo começava a não mais apoiar, achando ou tendo a visão totalmente deformada do propósito. Mas vivendo apenas naquela circunstância. Já que eu não fui eleito, já que não me escolheram. E eu quero dizer, amados, nós acabamos vivendo um pouco disso. E temos lutado ainda contra isso. Porque isso não é apenas de uma denominação, mas isso é do ser humano. Viver de circunstâncias, ao invés de viver de propósito. Eu quero, através dessa experiência, que nós já colocamos de Paulo e Silas, observar aqui alguns aspectos de uma vida firmada em propósitos. O que é uma vida firmada em propósito? Tendo em vista que nós devemos ser movidos por propósito e não por circunstâncias. Então vamos observar aqui alguns aspectos que podemos extrair desse texto, baseado na história desses homens, dessa caravana missionária, que ela não se resume apenas a Paulo e Silas, tendo em vista que agora nós enxergamos como base, como personagem dessa história, talvez 2 ou 3, aqueles que viveram, que são narrados pelo nome, e aquele que narra a história, Lucas. Nós entendemos aqui, quando ele fala, então navegamos, chegamos, então Lucas se inclui dentro, mas havia muitos outros também que faziam parte dessa caravana e viviam esse propósito, e por conta desta visão geral do propósito, o Evangelho chegou até nós. Mas olha só, o primeiro aspecto, e eu quero te convidar a você voltar os olhos agora à palavra do Senhor, ao texto que nós lemos e continuar no versículo de número 11. Nós vamos observar aqui o primeiro aspecto que nós temos, versículo 11 até o verso número 18, diz assim: tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, Neápolis, e dali a Filipos, a cidade da Macedônia, primeiro distrito de Colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio,
onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham percorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgar que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu, versículo de número 16, aconteceu que indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Saindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Até esse versículo de número 18. Queridos, o primeiro aspecto de uma vida que é movida por propósito é entender que circunstâncias favoráveis não anulam o propósito. Circunstâncias favoráveis, elas não vão anular o propósito. Para você poder entender um pouco do contexto histórico, o apóstolo Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, e não mais com Barnabé, onde ele já tinha saído da primeira viagem missionária, eles tinham sido enviados pela igreja de Antioquia, onde eles percorreram e chegaram até mesmo na primeira viagem missionária até Jerusalém, onde ali tiveram contato com a liderança da igreja, depois voltaram novamente a Antioquia, e daí saíram para a segunda viagem missionária, não mais agora Paulo e Barnabé, mas Barnabé sai para um lado com Marcos, a qual Paulo não queria mais que ele fizesse parte da comissão, da comitiva missionária, por conta de alguns desacordos que ele teve com Marcos na primeira experiência. E aí Barnabé, não querendo deixá-lo por ele ser muito novo, resolve então sair com ele, e aí Paulo sai para uma outra direção, agora com Silas, com Timóteo e alguns outros irmãos também, e assim se formam duas caravanas missionárias, né, percorrendo e anunciando o evangelho. Então ele não está mais agora com Barnabé, agora com outra equipe, Silas, Timóteo, Lucas, começam a fazer parte dessa nova equipe missionária. E conforme a visão que Paulo teve de um homem macedônio, segundo o texto que nós lemos, que lhe pedia ajuda, fez com que eles descessem agora, nessa segunda viagem missionária, a uma cidade da Europa, tendo em vista que é a primeira cidade da Europa que eles começam a pregar o evangelho, chamado Filipos. E ali, no primeiro século, para você entender um pouco o que era essa cidade, Filipos era uma cidade de destaque naquela região. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade de destaque, onde, na região da Macedônia, ela tinha uma economia muito próspera, tinha talvez o seu significado econômico, uma cidade que atraía algumas pessoas por conta das atividades econômicas ser muito próspero, e também, por conta da mineração do ouro, e também por conta da educação, que era forte naquela cidade, que eles tinham uma escola forte de medicina. Então isso fazia parte, de um pouco da história financeira e aquilo que atraía as pessoas. Era uma cidade, dentro daquilo que a Bíblia fala, a primeira cidade da Macedônia, a primeira cidade dessa colônia, dessa região, onde fazia parte da grande Macedônia. Então esse era o centro aonde Paulo entende, naquela sua visão, que ele foi chamado, depois de ter sido impedido 2 vezes pelo Senhor de pregar o evangelho em lugares que ele queria, conforme o texto que nós lemos agora, ele entende a confirmação do Senhor, e assim ele chega nesta cidade, onde financeiramente era um lugar, um grande centro, um centro desenvolvido. A chegada dos missionários
Segundo o texto, a chegada desses missionários nessa cidade, comparado até a primeira viagem missionária de Paulo, se você for ler as histórias, né, os capítulos anteriores que narram um pouco da primeira viagem missionária, alguns lugares que ele passou, como Listra, como Derbe, tendo em vista que em alguns desses lugares ele foi apedrejado, dado por morto, né, foi rejeitado. Quando ele vai em Tessalônica, ele é rejeitado também, e depois ele volta novamente a pregar. Diferentemente aconteceu em Filipos. O texto deixa bem claro que eles chegaram de forma tranquila, e assim se deu o início do trabalho de forma muito tranquila, aonde eles procuraram lugar de oração, né? E ali eles tiveram de forma muito tranquila os primeiros frutos, e por sinal, frutos muito rápidos. Não é isso que nós lemos? No versículo 13 até o versículo 15 diz: no sábado saímos da cidade, né, para junto do rio, né, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos a algumas mulheres que ali tinham ido, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, né, de uma outra região, de um outro lugar, que estava naquela região, e ela era vendedora de púrpura, talvez uma comerciante, muito bem sucedida naquela cidade, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhes abriu o coração para atender as coisas, para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, quer dizer, ela entrega a sua vida ao Senhor, foi batizada juntamente com a sua casa, rogou dizendo: se julgar ser eu fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangiu. Nós entendemos aqui a abertura da primeira igreja de Jesus aqui nesse continente. Paulo abre a primeira igreja na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura, né? Depois desse momento tranquilo, tudo estava na mais maravilhosa paz, sem nenhuma resistência. É ou não é verdade? Mas o que nós entendemos é que esse muitas vezes é o grande problema em relação a viver os propósitos do Senhor. Nós temos que entender, queridos, e guardar no nosso coração que circunstâncias favoráveis, elas não anulam o propósito de Deus. Nós temos que entender que circunstâncias que são favoráveis, elas não vão anular o propósito do Senhor. E sabe qual é o maior prejuízo ao Evangelho nos nossos dias? Nesses dias que nós estamos vivendo? O descaso da igreja no tempo indevido. A igreja tem vivido um tempo favorável. Nunca se viveu nas regiões, nos países ao nosso redor, não temos situações tão favoráveis a qual nós vivemos no nosso país. Mas a nossa realidade é aquém da onde deveríamos estar. Porque tudo está tranquilo demais. Nós observamos que Paulo e Silas e aquela equipe missionária, ela não se deixou, não se perdeu quando tudo estava tranquilo. Eles chegaram, tiveram liberdade de entrar na cidade, tiveram liberdade de andar na cidade, de procurar um lugar, de poder estabelecer o seu lugar de culto. Não havia outro lugar, eles procuravam, como era de costume, um lugar no rio, talvez, onde houvesse ali um centro comercial, um lugar onde eles pudessem anunciar um número de pessoas, e assim eles fizeram. Colheram os primeiros frutos, teve batismo, a igreja começou a crescer, a ponto de ele ir todas as vezes para aquele tempo de culto, e aquela mulher que tinha o espírito adivinho, já não era apenas um grupo pequeno, mas pelo que nós entendemos era um grupo grande, um grupo já que tinha uma expressão, talvez não seja um grupo muito grande, e de repente aquela adivinho começa a dizer: olha, são homens que anunciam a palavra de... Então eles já eram conhecidos naquela região. Mas o problema, o prejuízo desse tempo, tem sido o descanso da igreja. Na hora de maior necessidade, a igreja muitas vezes ela segue tranquila demais. Está fácil demais. Está tranquilo demais.
é um descanso que até mesmo desagrada o coração de Deus. Uma igreja em tempo muito favorável. É uma igreja que vive descansada, como que se der, se eu tiver condição, eu faço. Mas se começar a apertar demais, se começar a exigir demais em oração, começar a exigir demais em pagar algum tipo de preço, em preparo, não, isso aí não é para mim. Se você perguntar, meu irmão, você gostaria e você deseja ser preparado para ser líder de um pequeno grupo? Não tenho tempo, pastor, eu preciso ficar em casa. Você abre o celular para um culto? Não, por enquanto não. De repente, eu preciso receber um parente ou coisa do tipo. É uma igreja que vive descansada. E o pior é que muitos não conseguem se enxergar como parte daqueles que estão trabalhando para levar o homem ao céu, como faxineiro, que se via como parte da equipe de levar o homem à lua. Isso é coisa do pastor. Esse negócio de levar o homem para o céu, de anunciar a palavra de salvação, é do pastor. O faxineiro poderia dizer isso. Isso é coisa dos cientistas. O que eu sou aqui? Eu não sou nada, eu só estou atrás do meu dinheiro, do meu salário e pronto. Para ele seria favorável. Mas quando ele se inclui, ele assume a responsabilidade de também ser referência, de também pagar o preço que fosse necessário. Mas a igreja hoje, ela não vive na mesma visão que aquele homem lá na NASA teve. Na igreja de hoje são poucos os que valorizam o preparo intensivo da pregação do evangelho. Se começar a dizer, falar, se alguém pedir para você acerca do plano da salvação, o que você vai dizer? Se alguém do seu lado perguntar, como faz para eu entregar a minha vida a Jesus? Você vai entregar o número do telefone do pastor? Ou talvez do seminarista, do Amauri? Ou talvez de algum do professor da classe da escola bíblica? Você não vai expor? Por quê? Você não faz parte. Você não se vê como parte da equipe que leva o homem a Deus? Por que tudo isso? Porque está tudo favorável. Está tudo muito fácil. Estamos diante de uma geração que descansa na hora do trabalho. Uma geração que não pode aprender mais. O domingo é dela. Eu não preciso estudar a Bíblia. Eu não tenho tempo. Eu não posso. E aí, durante a semana e tudo mais, o Senhor não te impede de trabalhar, mas você não quer dedicar a sua vida. A igreja de hoje, ela não quer dedicar a sua vida ao Senhor. Queridos, estava tudo tranquilo. Aqueles homens poderiam ter fechado as portas. Paulo poderia ter dito àquela menina, olha, é verdade, eu aceito todos esses elogios, mas ele teve o discernimento daquele espírito, que era algo que ia massagear o seu ego. Por isso que ele repreende, ele liberta aquela mulher daquele espírito maligno, que tentava também dominar o seu coração. Muitas vezes nós estamos aceitando os elogios de espíritos malignos, dizendo, não, mas você é bom, cara. Minha irmã, você é boa demais. O que você faz é extraordinário. Está bom demais. Não temos muitas vezes a coragem de repreender o inimigo que massageia o nosso ego e nos faz ficar numa posição de dominado por ele e não de livre para servir ao Senhor, porque é cômodo, há um comodismo. Queridos, o que causa mais angústia não é o avanço das trevas nesse tempo. E nunca se viu tantas
estratégias para destruir famílias, para destruir as casas, para destruir identidade, para destruir o homem, para destruir a mulher, para destruir todas as coisas que forem possíveis, como se vê nesse tempo que nós estamos vivendo. E o que incomoda não é o avanço das trevas, porque eles estão no lugar deles, trabalhando. Se você for conversar com alguém que serve o inimigo, e publicamente ele declara: não, eu sou filho de fulano, de Beltrano, vai perguntar o preço que ele paga de jejum, o preço que ele paga de celebrações, o que ele tem que fazer. Mas eu pergunto, esse ano, de janeiro até agora, quantos jejuns você já fez? Qual tem sido a sua participação nas manhãs de oração? Na sua casa? Responda ao Senhor. Qual tem sido o seu empenho na expansão do reino? Mas por que não se faz? Porque tudo está favorável. E o problema não é o avanço das trevas. O que mais incomoda, irmãos, é a inércia da igreja. Uma igreja omissa, uma igreja desatenta, uma igreja cansada, uma igreja desatualizada em relação à Bíblia e à vontade do Senhor. Uma igreja despreparada e despreocupada em cumprir o propósito. Ser movido pelos propósitos é entender, querido, que circunstâncias favoráveis, elas não vão anular o propósito. E é isso que Paulo nos ensina. Tudo estava favorável. Eles poderiam sentar e falar bem assim: que bênção! Depois da primeira viagem missionária, Deus me manda para a segunda, para um tempo de descanso. Que maravilha! Mas não foi isso. Eles continuaram orando, anunciando, pregando e repreendendo o inimigo. Por isso que a Bíblia fala assim para nós, através do apóstolo Pedro: vigiai. O diabo é o vosso adversário. Ele anda ao derredor, bramando como leão, tentando quem possa tragar. Permanecei firme na fé. Permaneça firme na fé. Então, queridos, o problema não é esse avanço das trevas, mas uma inércia, uma igreja impotente, a falta de luz, a falta de sal no mundo inteiro. Há uma falta de luz. E sabe o que Jesus fala quando Ele olha para mim e para você? Ele disse assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz no meio dos homens, para que Ele veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ser movido por propósito é não aceitar circunstâncias favoráveis. Tudo está tranquilo, né, meu irmão? O inimigo sabe como dominar. Se ele sabe que com um melzinho na sua boca ele vai te manter calado, ele vai te encher de mel. E quando você abrir o olho, talvez seja tarde. Mas não somente esse aspecto. Vamos percorrer um pouco mais e finalizar o segundo e último aspecto. Do versículo 16 até o versículo de número 26. Aconteceu que, indo após o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós,
clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, se indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhe todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O segundo aspecto que nós aprendemos nessa experiência de Paulo e Silas é que circunstâncias ruins, elas aprimoram o bom soldado na batalha. O soldado, ele é aprimorado em circunstâncias ruins. As favoráveis, elas não vão anular o propósito de Deus. Mas nós também enfrentamos circunstâncias ruins. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que é ruim. E aí a pergunta é: o que fazer quando as circunstâncias, elas mudam para pior? O que eu devo fazer? E aí, querido, um bom exemplo que eu quero destacar para os irmãos é o rei Davi. As circunstâncias não lhe eram fáceis. Davi tinha sido escolhido pelo Senhor como rei no lugar de Saul. E ele já tinha sido ungido, e ele era um homem segundo o coração do Senhor, mas ele ainda servia a Saul. Ele sabia que o tempo dele seria confirmado na vontade do Senhor. E ele estava ali servindo, e ele começou a servir a Saul naquele tempo. E o texto fala que, por ele viver naquele serviço, Deus o dava graça, e por conta disso ele era perseguido, ele enfrentava muitas perseguições, que vinha por parte de Saul, que já tinha inveja em seu coração, sabendo que Deus agradara dele, e o povo também já se agradaram da atitude do rei Davi. Ele ainda não era o líder máximo daquela nação, ele ainda era servo, mas ele já tinha o seu coração de rei. Quando nós olhamos lá em 1 Samuel, no capítulo 23, do verso 1 até o verso 13, mostra que Davi, ele foi salvar a cidade de Keila, das mãos dos filisteus, quando ela tinha sido tomada, e ele mesmo foi salvar, ainda servindo Saul. E o que era pior, querido, é que Saul queria aproveitar aquela situação para tentar matar a Davi, aonde ele persuadiu os homens daquela cidade para que os moradores daquela cidade entregassem Davi em suas mãos, e ele pudesse assim matar. Mas o que nós aprendemos com tudo isso, com todas essas adversidades e com todas as circunstâncias ruins? Davi vai, vence os filisteus, entrega a cidade, traz de volta o resultado, e Deus livra das mãos de Saul. Mas o que nós aprendemos é que quando nós conhecemos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, nada impede, mesmo que nós corramos o risco. Não importa o risco. Davi estava firmado num propósito do Senhor. Ele sabia que era necessário passar por aquilo ali, mas não seria as mãos dele que iria destruir Saul. Mas ele não podia deixar de cumprir o propósito, que era servir ao próprio rei Saul.
No entanto, quando ele teve a oportunidade de destruir Saul em suas mãos, aqueles que estavam com ele naquela caverna, e tira um pedaço da túnica de Saul, e depois ele passa mal, ele sente mal, dizendo: por que eu fiz isso? Para angustiar o coração do meu Senhor. Ele entendia que ele estava ali para servir, o propósito era servir, mesmo que tivesse um risco. Ele derrota os filisteus, ele salva a cidade. Mas por quê, querido? Que ele não reivindica ser o dono, ser o rei, porque ele estava firmado no propósito do Senhor. Deus o tinha ungido, e no tempo do Senhor, o colocaria aonde o Senhor o quisesse colocar. E não seriam circunstâncias ruins, ou talvez circunstâncias desastrosas, circunstâncias que tinham a tendência de piorar, ou talvez de amenizar, que iam destruir o propósito que Deus tinha para a vida de Davi. O mesmo se vê na vida de Paulo. Nós enxergamos a vida do apóstolo Paulo. Após a libertação daquela moça possessa, ele sofreu calado, juntamente com Silas, porque ele entendia que havia um propósito superior àquela situação adversa. O texto fala que levantou-se a multidão unida contra eles, e aqueles líderes rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de darem muitos açoites, lançaram no cárcere, e ordenaram ao carcereiro que lhe guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou ao cárcere interior e os prendeu os pés no tronco. Os romanos, o cárcere dos romanos, havia dois lugares, o interior e o exterior. O exterior os presos eram de baixa periculosidade. Eles tinham liberdade de transitar livremente dali nas áreas e até mesmo receber visita, mas aqueles que eram presos no cárcere interior, eles eram de alta periculosidade. Pessoas que tinham que ficar presos sem receber visita. E foi entre esses, conforme a Bíblia fala, companheiros de prisão, que Paulo e Silas, por pregarem o evangelho, depois de sofrerem muitos açoites dos romanos com vara, que eram pessoas maldosas, más, cruéis, que eles ainda foram presos no tronco e colocados ali. Querido, os corpos daqueles homens, imagina só, de Paulo e Silas, estavam totalmente doloridos. Eles estavam ali submetidos a condições subhumanas. Paulo e Silas, diante de toda essa realidade caótica, triste, ruim, desagradável, eles resolveram orar. Eu acredito que era o propósito que aquela igreja tinha feito, de orar à meia-noite. E aí, quando se deu esse tempo, que estava iniciando o relógio de oração, eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. Naquele momento, eles estavam com dor. Naquele momento, eles estavam com fome. Eles estavam com sede. Mas os seus corações estavam ligados a um propósito com Deus. Queridos, muitas vezes nós falamos da boca para fora que nós queremos seguir o Senhor e servir, mas quando as circunstâncias elas tornam ruins, nós esquecemos daquilo que nós votamos diante do Senhor. Quando as coisas elas fogem do nosso controle, nós achamos que elas também fugiram do controle de Deus. Do nosso controle é comum, porque nós somos limitados. Uma dor pode estar acima da nossa condição física, a fome, a força, mas jamais estará acima do poder e do cuidado e do amor do Senhor. Querido, o texto nos informa que os outros presos, aqueles que estavam ali, ouviram as orações e os cânticos de Paulo e Silas. E eu posso aqui imaginar que o que veio à mente de Paulo, e ele compartilhou com Silas, dizendo: Silas, sabe o que eu me lembro agora? O que, Paulo?
daquela visão que eu tive, quando nós estávamos ainda em Trode. É verdade, responde Silas. Cidadãos da Macedônia rogavam dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Eles precisam conhecer o nosso Deus, um Deus que não falha. E aí aqueles homens começam a ecoar, a entoar cânticos de adoração ao Senhor. Todo aquele cárcere tomado por aquela expressão de adoração. O texto fala que todos que estavam presos, os demais companheiros de prisão, começaram a ouvir a adoração dos mais novos prisioneiros que chegaram ali, trazidos, arrastados, gemendo. Eles não foram levados pelo por favor, senta aqui, cidadão, por favor, senta aqui, meu senhor, não. Imagina como eles foram levados até aquele lugar, como estavam as costas deles, como eles estavam, e eles foram colocados de qualquer jeito, e aqueles, os últimos, os mais novos, entre nós, diziam os prisioneiros, nos trouxeram esperança de vida. E aquela palavra começou a ecoar, aquela palavra começou a fluir, aquela palavra começou a trazer esperança àqueles corações. O texto nos informa que os outros presos ouviram, e com toda certeza esse foi um testemunho genuíno de 2 discípulos de Jesus, que tinham em seus corações propósitos como prioridade de vida. Não eram as circunstâncias, não eram os momentos, talvez favoráveis ou desfavoráveis, que iam definir se eles iam servir pouco, médio ou muito ao Senhor. Ah, querido, eu quero concluir com você e deixar uma pergunta para a sua reflexão. Eu quero concluir, e eu quero que você nessa hora esteja atento, não deixe que nada chame a sua atenção do lado, mas que você possa nessa hora ter um tempo de reflexão. E a pergunta que eu faço agora a você, a reflexão é: o que te move? O que move o seu coração? O que tem movido o seu coração para servir ao Senhor? O que é que move o teu coração? O que te traz aqui? São circunstâncias ou propósitos de Deus? O que te faz erguer a sua voz e adorar ao Senhor? São circunstâncias? Então quer dizer que você está hoje aqui porque tudo está tranquilo? Ou talvez você esteja aqui declarando que é o último dia e que não vale mais a pena. Seja por um motivo que você desconhece, que você saia daqui nessa noite declarando: eu quero servir ao Senhor por um propósito, não por circunstâncias. Eu quero servir ao Senhor porque Ele é o dono, não é porque tudo vai bem, ou é porque tudo está ruim. Tem muita gente oferecendo dinheiro, fama, sucesso, riqueza, mas o que a Bíblia nos oferece é um relacionamento eterno com Cristo, e isso começa aqui agora. Abaixe sua cabeça, meu querido irmão. Responda ao Senhor o que move o seu coração, o que tem movido e o que toma espaço no seu coração. E que a resposta dos seus lábios e do seu coração venha agradar ao coração de Deus. Não deixe que circunstâncias favoráveis venham anular o propósito de Deus na sua vida. Está tão fácil que eu nem preciso mais de Deus. Está tão tranquilo que eu não preciso mais buscar ao Senhor. Está tudo muito bem, que eu não tenho mais tempo,
Ou talvez as coisas estão ruins e você está dizendo que Deus esqueceu de você, e por aí vai. Volte os olhos ao chamado, ao propósito. O Senhor nos chamou para vivermos pelo propósito que é Ele. Cristo em nós, esperança da glória.